Boa noite, João. Boa noite, Benny. Vamos começar a nossa conversa com esse primeiro postulado que o Galen Strawson coloca acerca da filosofia nietzschiana. Sim. Objetos não são governados por leis da natureza que são ontologicamente distintas deles. O que isso quer dizer para você? Bom, para fazer um trabalho um pouco parecido que o próprio Strawson está fazendo naquele texto dele, né? Tipo, abordando isso do ponto de vista do Nietzsche. Né? Tipo, objetos não são governados por leis da natureza que são distintas deles, né? Ontologicamente distintas. Ou seja, a realidade é só uma, só existe uma natureza. Isso vai de encontro com aquele preceito do Nietzsche que né, ele nega a dualidade das coisas, porque ele acha que isso leva a uma interpretação falsa. Né, a dualidade leva a falsos, vamos dizer, a falsidades, né, a falsas convicções, falsas conclusões até, e ele prefere que tudo seja, ele interpreta que tudo seja uno, né? Se as leis da natureza são governadas por leis da natureza, a realidade em si, que é aquele ponto que o próprio Strawson fica falando bastante, né? A realidade como ela é, a realidade em si. Eu acho que é isso que está justamente de acordo com isso daí. Objetos não podem ser governados por leis que não são as leis da natureza, são apenas as leis da natureza em si. As leis da natureza, nesse caso, se identificam, são idênticas aos objetos que, no caso, governariam. É isso que quer dizer? Sim, elas fariam, se identificadas, fariam parte do objeto, fariam parte, ou talvez seja meio difícil de raciocinar, mas parte do mesmo sistema, talvez, parte do mesmo conjunto de coisas, né? Tipo, elas não são ontologicamente diferentes dos objetos. As leis da natureza não são distintas dos objetos, então elas fazem parte do mesmo conjunto, que é essa afirmação do Strawson, que pelo menos é como eu interpreto ela. As leis da natureza não são diferentes da natureza em si, elas fazem parte da própria natureza. Bom, segundo ponto. Tá dando para ouvir aí tudo direitinho? Tá tudo bem o áudio por enquanto. A gente não fez nenhuma introdução, já foi direto ao ponto. Já foi direto ao ponto, é porque a gente passou o tempo aí vendo problemas de áudio. Porque da última vez que a gente foi conversando, o vídeo ficou muito comprido, né? E aí teve uns picos de áudio aí na gravação. Aí tem que ver certinho. Bom, segundo ponto que Galen Strawson coloca a respeito de Nietzsche. Galen Strawson, para quem não sabe, é um filósofo analítico que pegou Nietzsche para estudar e viu que Nietzsche tinha muito a ver com a sua filosofia, com a sua própria filosofia, né? Então, ele estabeleceu 11 postulados. A gente pegou uns 4 ou 5 deles para poder fazer uma conversa, um debate, uma entrevista aqui com o João Leonardo, que é advogado, tá? Formado em letras, tradutor e um filósofo, a gente pode dizer, né? Eu estou errado, João? Pelo menos um fã de Nietzsche, um conhecedor de Nietzsche, talvez, estudioso de Nietzsche. Estudioso de Nietzsche, um aficionado. Isso. Bom, não existe livre-arbítrio. Como é que é isso? Novamente pegando o trem de raciocínio do Strawson, né, tipo, e puxando pro lado de Nietzsche, que é o que ele está fazendo também. Isso tem a ver com aquela ideia do eterno retorno, né, do Nietzsche, que é parte do princípio básico, assim, que, como seria melhor explicar? A premissa lógica é a suposição que há uma probabilidade de existir outros mundos como o nosso, e essa probabilidade é maior do que zero. Então, se o tempo e o espaço são infinitos, então dessa decorrência lógica,
pode haver uma possibilidade infinita das coisas se repetirem. Essa é a premissa lógica assim, do básico retorno, assim, muito grosseiramente definida. E o Nietzsche pegou isso, né, e usou numa literatura filosófica, que é o assim filosófico Zaratustra, e mais tarde foi desenvolvendo esse conceito, né, que eu imagino que seja a base da metafísica dele. E esse conceito, se aplicado àquela que a gente acabou de falar, que para o Nietzsche ele rejeita a dualidade, ele vê a realidade como sendo única, né, as próprias leis da natureza são a natureza em si, e a gente só tem isso para analisar tudo. Então ele vê como sendo que algumas pessoas, pessoas já estudaram Nietzsche, falando que essa linha de raciocínio nos leva a concluir que não existe livre-arbítrio. Porque tudo que pode acontecer já aconteceu e nada acontece de outra forma que não pode acontecer. Isso é um pensamento circular que leva muitas pessoas à loucura. Tipo, como assim não existe? Tudo que eu já fiz é predeterminado? Porque leva tão ao pé da letra, assim, que realmente, se você for pensar, você vai acabar com um pensamento circular, que é o eterno retorno. Né? E como você aplica isso para a realidade não existir o livre-arbítrio? Muitas pessoas apelam para a religião, muitas pessoas apelam para o budismo. Né? Então, sempre vai ter esse tipo de análise para saber. Mas é essencial ver o eterno retorno, fazendo talvez uma coisa que eu já te falei outro dia, que na antiguidade quase tudo era um pensamento circular da história. Os antigos egípcios, os gregos já é um período de transição, né? Mas os indianos, com o hinduísmo, samsara, o budismo, reencarnação, tudo uma coisa circular, né? Uma visão circular da história. Muito coisa de reencarnação, porque a morte de o universo destruído aí volta ao equilíbrio. E a visão linear da história, que seria a visão moderna, já é, né, com Nietzsche em diante, já do iluminismo em diante. Então, a gente tem esse contraste do pensamento moderno, que é linear, com esses conceitos circulares que são antigos, então não são tão fáceis assim de abrir. E muito da religião vem das nossas religiões que dominam até hoje, cristianismo, judaísmo, o hinduísmo mesmo, são do mundo antigo. E as respostas para o livre-arbítrio que nós temos na maioria das sociedades vêm disso. Então, na filosofia, nisso que a gente está vendo agora na metafísica, leva a esse tipo de conceito circular. E aí eu já coloquei o outro princípio aí, né? Nada pode acontecer de outra forma que acontece. Que você já entrou. Cheguei a falar, né? Eu cheguei a falar exatamente isso, porque é quase uma consequência do pensamento do Nietzsche, quando ele desenvolve o eterno retorno e puxa para o amor fati, que é o amor à vida, o amor aos fatos. É quase uma consequência disso. Você pega o não existe livre-arbítrio, então nada pode acontecer de outra forma que senão do jeito que ela acontece. Se você parte dessas duas proposições, você chega ao amor fati do Nietzsche, que é o amor pela vida. O amor pela vida como ela é, não como a vida deve ser, como a gente a vida como deve ser implica uma dualidade. Você tem a vida como ela é e a vida como ela deve ser. Duas realidades. E como a gente está vendo aqui, o Strawson também já está puxando para o lado 1, para a unidade, e o Nietzsche também puxava para a unidade. Não, a vida como ela é. Né? Não existe livre-arbítrio e nada pode acontecer da forma que acontece. Então você tem que ter esse amor fati, amor aos fatos, para você lidar com essas duas proposições, e aí você segue pelo resto da filosofia nietzschiana. Bom, já vou partir para o próximo princípio. Posso? Pode, fica à vontade. A realidade é única. O que isso tem a ver com o que a gente já falou aqui? De que objetos não são governados por leis da natureza, que são ontologicamente distintas deles. Não existe livre-arbítrio. Nada pode acontecer de outra forma que acontece. E a realidade é única. A
A realidade é única. E por quê? Porque outros mundos possíveis não poderiam existir. Por que isso parece tão contraditório? E por que a gente, ao mesmo tempo que diz isso, diz que o livre-arbítrio não existe? Aí antes de eu falar, o que você pensa dessa proposição, Benny? Porque para mim, essa quarta proposição parece quase uma consequência das três primeiras que a gente falou. Acabou de falar. Então, o que você pensa disso? Bom, eu acho que pensar que a realidade é única, aqui que a gente pode dizer que a realidade não é única, que há outras realidades. Mas a realidade que a gente está é essa, né? O fluxo causal, as determinações dos fenômenos acontecem nesta realidade, não em outra. E acontece de tal forma, de uma forma só, porque a realidade é uma, então a gente tem uma única causa, um único evento que constitui essa realidade. A realidade é feita de quê? De eventos, de acontecimentos, de ocorrências, de processos, de objetos. De objetos. Né? E é isso que eu penso. Eu acho que isso vai de encontro também com o que eu penso. Eu só, como é uma espécie do tema que a gente está tratando, eu puxo isso novamente pro Nietzsche, né? Que ele trata isso, ele coloca como uma proposição. Se a realidade é única, não existe livre-arbítrio e nada pode acontecer de outra forma que acontece. Como você se sentiria a respeito? Que o Nietzsche não está tentando exatamente dar a resposta, ele está fazendo você pensar. Né? Porque como que é o pessoal gosta muito de falar o eterno retorno, mas poucas realmente leram uma proposição que eu te falei do Gaia Ciência, que o Nietzsche já chamou como o livro mais pessoal dele, como se fosse palavras dele para ele mesmo, né? E como ele define a Gaia Ciência, como ele define o eterno retorno no Gaia Ciência. Eu peguei aqui para dar uma lida rápida aqui. Gaia Ciência. E se por algum dia ou noite um demônio aparecesse na sua maior solidez e dissesse para você: esta vida que você vive agora já viveu até agora. Você terá que viver ela muito mais vezes, inúmeras vezes mais. E nada vai mudar. Toda dor, todo o sentimento, todo o amor que você sentiu, cada suspiro e tudo será do menor ao maior a mesma coisa que você viveu. Tudo retornará para você, na mesma sucessão, na mesma sequência. O que você faria? Você se jogaria aos chãos e xingaria esse demônio por ele te falar assim, te condenar desse jeito? Ou você teria um momento de euforia, de tremenda felicidade e diria para esse demônio: você é um Deus e nunca escutei algo tão divino? Como que é essa proposição, Benny, que você entende isso? O que o Nietzsche está querendo falar com esse eterno retorno? Bom, eu concordo que a realidade é única, mas essa realidade é movente. Eu vejo muito as coisas como a teoria do universo em bloco de Einstein, né? O eternalismo. Que, bem, o tempo é subjetivo. Presente, passado e futuro existem simultaneamente, mas as coisas que acontecem vão alterando o fluxo causal, né? Sim. Vão alterando de tal forma que não poderia ser diferente. Isso não dá espaço para o livre-arbítrio, dá espaço para a mudança. Então, há mudança sim nessa realidade que é única, tá? Mas não há livre-arbítrio, eu penso, junto com Nietzsche, porque essa realidade não vai te dar escapatória, seja qual devir que ela tiver.
É por aí. Então, no final, você xingaria o demônio ou agradeceria ele? É, Essa é a pergunta do xingaria Nietzsche. ele. Eu Você xingaria xingaria? ele Acho que eu xingaria ele também, viu? porque minha vida não tem muitas lágrimas, né? Então eu diria pra ele, não, cara, vamos ver as coisas de outra forma, nem que a gente tenha que mudar o universo. Exatamente. Porque que a gente pode negociar aí, né, não? Porque você pensa ali, pô, uma hora reviver, aí inicialmente você pensa nas coisas boas. Aí depois você pensa nas coisas ruins, pô, eu quero realmente passar por isso de novo. Essa é a grande proposição do Nietzsche, né? Ele, como eu falei para você mais cedo, é um questionador, um dos grandes filósofos questionadores. Então, quando alguém pergunta assim, tipo, Nietzsche é bom ou Nietzsche é mal? Ele não é nenhum dos dois, pô. Ele vai querer perguntar para você o que você acha bom, o que ele acha mal. É que nem essa questão aqui, como ele colocou, se eu não me engano, esse Gaia Ciência é uma das primeiras citações do Eterno Retorno dele, essa parte que eu li para você. Então, é uma das primeiras formas como ele colocou para outras pessoas a ideia do Eterno Retorno. Então, ele já colocou como uma proposição para os outros. O que você acha disso? Você gostaria que tivesse uma outra realidade, uma realidade dupla? Ou você aceitaria a realidade única, que é a que a gente está discutindo agora? Ele não dá exatamente a resposta. Mas o pensamento dele, como os outros metafísicos e o que a gente está estudando, caminha para que, né, a vida é. Então você tem que ter o amor aos fatos, o amor fati, e aceitar isso e xingar o demônio, como você bem disse. A realidade é aterradora, né? Isso. Além desse demônio, a gente ainda tem o demônio de Laplace dos deterministas físicos, que aí já é assunto para outro vídeo. Né? Quem era aquele que falava que o demônio são os outros? Sartre? Acho que era o Sartre. Ele falava, os demônios são os outros, porque é, né, os outros que nos causam sofrimento. Me pegou, não me recordo. Alguma coisa assim, mas seguimos. Bom, já damos 18 minutos de vídeo aí e acho que é isso. Palavras finais. Né? O que você diria para alguém que vai começar a ler Nietzsche? O que eu diria? Eu vou dizer aquilo que eu disse para você na outra aula, né? Que você já fez até. Se você quer ler Nietzsche, lendo um texto de Nietzsche, comece pelo Genealogia da Moral. Né? É talvez o texto mais didático dele, do pensamento dele, porque o Nietzsche ele não escreve preocupado muito com o que as outras pessoas vão achar do texto dele. Tem até textos que ele reconhecia que poucas pessoas, que talvez os seus leitores não fossem entender. Eu acho que ele falou isso do próprio, falou assim falou o Zaratustra. Então ele não se preocupava muito com isso, mas o Genealogia da Moral é uma ótima introdução para a forma como Nietzsche pensa. E depois desse, especialmente para essa abordagem, se as pessoas estão interessadas nessa, vamos supor que não é um tema muito abordado, essa metafísica nietzschiana, o Gaia Ciência. Eu diria que são os dois melhores livros para começar lendo Nietzsche. E depois disso, se a pessoa tiver dificuldade com os aforismos, a metalinguagem, faz que nem você, vai para os bons comentadores. Eu diria para passar entre esses livros aí, pegar o Etiomo, né? O Etiomo também é muito bom. Seria o terceiro ou o quarto que eu recomendaria. Logo depois do Gaia Ciência, Etiomo, aí talvez depois o Anticristo, assim, na sequência. Mas além disso, recomendaria os comentadores. Isso. Principalmente para quem tem dificuldade de compreender a filosofia de forma literária, que eu tenho. Quem tem essa... Diga, pode falar. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente conseguiu conversar um tanto nesses 20 minutos. E espero você para mais um debate, uma entrevista, não sei o que a gente pode chamar isso. Vamos ver o que mais as nossas conversas rendem aí e a gente faz alguma outra coisa. E torcer para o áudio ter ficado bom, né? Você me fala depois se ficou. Falou, galera. Falou, galera, um abraço. Até mais. Até mais.